Olha, costumo dizer que a parte mais difícil, no meu ponto de vista, a parte mais difícil é a gestão por competências. Porque se a gente for fazer um trabalho sério de gestão por competência a gente não faz só num setor da administração. Gestão de competência a gente faz no órgão público como um todo, não é? Identificação de... Tem vários métodos para fazer gestão por competências, tá? Eu não sou nenhum especialista em gestão de pessoas, mas, por exemplo, eu posso falar do método que é utilizado lá no TCE. Lá no TCE utiliza esse método chá. Não sei se vocês conhecem, o método chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Então, como é que a gente fez a gestão de, como é que a gente começou a fazer gestão de competências lá? Isso antes da lei nova, a gente já fez porque o pessoal de gestão de pessoas já tinha identificado isso. Você faz um raio-x dos servidores do órgão. Raio-x como assim? Você vai verificar a formação, as principais competências, quais são as atitudes com base na experiência desse profissional. E aí você faz, como eu falei mesmo, um diagnóstico de cada profissional da instituição para ver se ele tem competência de fato para estar ali exercendo aquelas funções. Tá? Então, isso é gestão por competências. Só, Então, qual seria a minha... Oi? nós também temos já um grupo de trabalho no MP, há uns 3 anos atrás, instituído para a gestão com competência, mas ainda não tem um resultado elaborado, sabe? Nós já temos esse Entendi. grupo de trabalho. Tá. Então, Inclusive, a qual seria a minha Patrícia. sugestão? Ótimo. Sim, desculpa, era só Qual para. seria a minha sugestão? Não, tranquilo. Qual seria a minha sugestão, Edilma? Já que já tem um grupo de trabalho formado, se já tem um tempinho, algum trabalho já deve ter sido feito, algum estudo, algum trabalho já deve ter sido feito. Qual a sugestão que eu indicaria para vocês? Toda vez que a gente vai fazer um trabalho desse porte, que vai influenciar a instituição toda, a gente tem que começar por algum lugar, né? Então vamos começar pela área de compras. É isso, né? Ou seja, vamos pegar essa comissão que já existe, que provavelmente já fez algum tipo de estudo, alguma avaliação, e aí então, por força da Lei 14.133, que nos obriga a fazer gestão por competências, fala o seguinte: olha, vamos começar o trabalho de gestão por competências pelo pessoal de compras públicas, que envolve toda a parte de licitações e contratos. Eu acho que esse é um caminho, já que você já tem um embriãozinho lá dessa comissão de gestão por competências, tá? Então, acho que esse é o norte. Então, o que eu vejo aí? Identificar nesse momento todas as pessoas que trabalham com licitações e contratos diretamente, tá? Não estou falando quem faz, porque não vai pegar quem faz TR ainda, porque aí pega o Ministério Público todo. Não, vai pegar quem trabalha com compras públicas. Pessoal do setor de licitações, pessoal do setor de contratos, vai identificar o perfil dessas pessoas, tá? E aí tem que ver o que essa comissão já fez. Ela vai utilizar algum método? Se já tem algum método definido, utilizar esse método como projeto piloto na área de compras. Eu acho que esse é o ponto de partida. Deu para entender? Eduardo, a gente entraria também na controladoria e na assessoria jurídica, como por serem partes integrantes? Controladoria e assessoria, eu acho que tem que entrar também, tá? Eu colocaria também, né, setores de compras, são setores que vão fazer o controle das contratações públicas. Então, eu integraria também essa parte. Processo ponta a ponta, né? Nós poderíamos já fazer a transição com as regulamentações formais sem a gestão de competência? Como é que é? Cortou um pouco o seu áudio. Nós poderíamos já realizar a transição para fazer os testes, as primeiras licitações, sem a gestão por competência? Olha só. Sabe o que eu acho? Bem sinceramente, muitos órgãos não vão nem fazer gestão por competências. Ou vou fazer uma coisa para inglês ver. É isso que eu acho. Só vão alterar as normas. Como eu acabei de falar, envolve a administração como um todo. Não é algo simples. Ninguém vai... Quem nem começou ainda a fazer gestão por competências, não vai conseguir, até abril de 2023, implementar a gestão por competências. Não vai conseguir, tá? Então, o que eu acho? Comecem a fazer, utilizem como projeto piloto da gestão de competências esses setores que a gente acabou de identificar, tá?
e façam o quanto antes até o final lá da data de transição, que é 1º de abril de 2023. Então, a impressão que eu tenho é a seguinte: se você já tem uma comissão instituída, provavelmente com alguns trabalhos feitos, comece agora priorizando esses setores e coloque em datas limites para fazer esse trabalho, pegando primeiramente esses setores envolvidos na parte de contratações públicas. Tá? Você pode perfeitamente fazer a transição, enquanto em paralelo está fazendo a gestão de competências do órgão público, não tem problema nenhum. Faz as alterações normativas, né? Realiza as alterações de atribuições e controle de regimento interno, atribuições e a regulamentação mesmo de cada do pregão, da lei interna e paralelo com a gestão de competência, né? Aí, Edilma, tem uma coisa importante aí, né? Uma coisa é a gestão por competências, que envolve a administração como um todo, que é a gestão de RH, gestão de pessoas. Isso é uma coisa. A outra coisa é regulamentar as atribuições do pregoeiro, do agente de contratação, do fiscal de contrato, do gestor de contrato. Isso já é uma outra coisa. Isso é um mero regulamento. É muito mais simples de fazer, concorda? É muito mais simples. Sim. E esse é obrigatório. Você não pode... Particularmente, acho que nesse aspecto, esse regulamento deveria ser o primeiro. Atribuições de quem vai colocar a mão na massa, não é? E aí, então, o que acontece? Você só vai poder fazer uma licitação ou uma contratação direta com base na nova lei se o agente de contratação tiver normatizado no MP, concordam? Se você não tem a normatização do agente de contratação, você não pode utilizar a nova lei. Certo? Então, esse é o ponto crucial, para você começar a dar o pontapé inicial. Tá? E aí vem aquela pergunta, mas o governo federal ele já regulamentou isso, podemos utilizar? Minha sugestão é, o governo federal é totalmente diferente do MP. É o momento que vocês têm para fazer um regulamento próprio do MP, tá, sobre atribuições dos agentes de contratação, colocando especificidades de vocês, né? Exemplo, gestão e fiscalização de contrato. O governo federal faz de um jeito, não necessariamente vocês precisam seguir o que o governo federal faz. Peguem a realidade de vocês e trabalhem essa realidade. Ó, cada contrato vai ter um gestor, vai ter um fiscal. O gestor vai fazer isso, o fiscal vai fazer aquilo. Tá? Então, tem uma pergunta da Camila aqui que é: qual regulamentação seria a primeira? Para mim, primeiro regulamento seria atribuições de quem vai colocar a mão na massa. Tá? Atribuições de gestor, fiscal, agente de contratação, pregoeiro e equipe de apoio. Acho que esse é o primeiro passo. Aí vem uma outra questão aí. Outra coisa. Eduardo, demora muito a fazer regulamentos, né? Demora demais a fazer regulamentos. A gente sabe que demora. Aí vem uma questão que já foi colocada. É melhor fazer um regulamento, uma norma só, para regulamentar todos os pontos da lei? Ou é melhor fazer que nem o governo federal está fazendo, para cada ponto um regulamento? Isso é uma decisão administrativa. Eu, particularmente, prefiro seguir o mesmo caminho do governo federal, que é um regulamento para cada ponto. Porque amanhã você quer trocar, você mexe só em um regulamento, só em um ato normativo. Fica à vontade aí, João, né? Outra coisa, que eu também, pelo menos eu entendi que é prévia. Não sei se eu me equivoquei, mas eu acho que o plano anual de contratações, ele também é uma etapa prévia antes de você realizar o primeiro processo, não seria? Eu não entendi qual foi? O plano anual de contratações, ele também seria uma etapa prévia, não? Sim, mas o plano anual de contratações ele não é obrigatório, tá? O plano anual de contratações ele não é obrigatório. Nós recomendamos que vocês façam, tá? E se vocês vão fazer um plano anual de contratações, tem que regulamentar. Mas como ele não é obrigatório, vocês podem deixar para um segundo momento, já que tem que fazer tanta coisa. O que não é obrigatório, vocês podem perfeitamente deixar para um segundo momento. Tem muito trabalho pela frente. Bastante. Olha só, eu tenho uma minuta. Por favor. Tem uma minuta. A minuta está na internet. Você só tem uma?
É. Ele pique várias, todas. Mas essa minuta, ela tem todos os pontos que precisam ser regulamentados na nova lei, tá? É uma minuta que foi feita, vocês devem o Davidson Barcelos, não, o licitante? Conhecem, não? É uma minuta que foi feita pelo Davidson Barcelos, em conjunto com Evaldo, que é do TCU, os dois são do TCU, e com o Nilo, que é lá do Maranhão. São 3 caras feras, né? Eles fizeram uma minuta completa para auxiliar os municípios a regulamentarem a nova lei em todos os seus pontos, tá? Essa minuta eu passo para vocês, já é meio caminho andado, né? Só que, como eu falei, vocês têm duas opções. Ou faz, que nem o governo federal está fazendo, um regulamento para cada tópico, ou faz um regulamento que nem eles fizeram para essa minuta do município. Porque geralmente o município faz o quê? Faz um decreto, né? Aí o município não vai fazer um decreto para... O município faz um decreto completo com tudo, né? Então eles fizeram isso pensando nos municípios. E aí vocês decidem o que é melhor. Eu, particularmente, como eu falei, eu acho que se eu fosse trabalhar regulamentação no Ministério Público, eu faria por partes. Um para atribuições de pessoal, um para plano anual de contratação, eu faria atos normativos diferentes. Tá? Eu acho que fica mais flexível. Nós temos uma questão que as atribuições, ela tem que encaminhar para o colégio, né, as atribuições, mas aí tem que fazer. Não são atribuições, é o regimento. Passo, é o procedimento. Não, eu estou dizendo as atribuições, as atribuições, elas são parte do regimento interno e tem que encaminhar para o colégio. Essa é a mais difícil por causa da burocracia de depender do colégio, passar por comissão no colégio. Nós vamos mexer em atribuições. Eu entendo que sim. Porque, por exemplo, para você designar quem é o agente de atribuição, você tem que mexer na atribuição lá do, por exemplo, do departamento de licitações, entendeu? Olha as atribuições. Dizendo que ele vai ser o agente de contratação. Tem que mexer no regimento, na estrutura do departamento. Esse é o detalhe. Exatamente. Tem que mexer, não tem jeito. Tem que mexer na estrutura, vai ter que mexer no regimento interno. E aí tem que fazer o seguinte, tem que seguir a burocracia estatal, não tem jeito, né? Então você vai mexer em atribuição, tem a regra de como você tem que seguir, não tem jeito. Aí faz parte do jogo, né? Então não tem como mudar isso, né? Eduardo, então, assim, mas nós poderíamos adotar já uma dispensa com base no 75.2, com a estrutura atual? Estou vendo muitos órgãos utilizarem sem mexer na estrutura atual. Sim, as dispensas, que é um procedimento... Agora, a licitação em si, não. Tem que seguir o procedimento da nova lei. Sim. O que acontece? Não tem outra burocracia. Quando a gente fala de agente de contratação pela nova lei, ele vai conduzir o processo licitatório. Isso. Ou seja, exatamente, a lei não fala do agente de contratação para contratação direta, embora eu entenda que seja o agente de contratação que vai conduzir também, tá? Mas a lei não fala. Vocês é que vão definir isso no regulamento. Perceberam? Então vocês poderiam perfeitamente já pegar um projeto piloto de uma dispensa por valor e fazer do início ao fim para testar. A estrutura atual, exatamente, né? Isso. Eu até acho muito importante, e acho que isso seria muito bacana, vocês fazerem um projeto piloto de dispensa, porque quando vocês colocarem a mão na massa, vai ficar melhor para vocês regulamentarem. Perceberam? Vai ficar melhor para vocês regulamentarem. Porque você coloca a mão na massa, você vê onde você errou, como é que tem que regulamentar, o que tal fulano tem que fazer, o que cicrano tem que fazer, como é que eu vou fazer. Fica melhor para fazer. Tá? Então, uma sugestão também interessante, né? Então, olha só o que a gente está falando aqui. Vamos, se vocês puderem, né, consolidar tudo isso, né? Gestão por competências é algo maior, algo que envolve a administração toda. Pega aquele grupo de gestão por competências e, diante da nova lei, vai fazer o quê? Tentar usar como projeto piloto os setores de compras públicas. Isso é uma coisa,
Então já começa a trabalhar aquilo lá. Isso é uma coisa. Outra coisa é, temos que regulamentar os diversos pontos da nova lei. Duas opções, um regulamento para cada ponto ou um regulamento único. Eu vou passar para vocês uma minuta de regulamento único, mas eu oriento que vocês façam um regulamento. Vocês podem pegar essa minuta e ir separando, tranquilamente. Tranquilamente, tá? Primeiro regulamento a ser feito seria atribuições do agente de contratação, do pregoeiro, do gestor e do fiscal, tá? Vai mexer com atribuições, então tem um rito próprio de vocês. Então, se puder já começar a trabalhar isso, seria bom. Só que, em paralelo a tudo isso, vocês já poderiam começar um processo piloto de dispensa pela nova lei. Porque aí vocês vão testar na prática para auxiliar vocês a escreverem o regulamento. Eu acho que esse é um caminho interessante. Exatamente assim como eu tinha pensado. Já tinha até conversado com a Laíla. Não Já entendi. temos até um Bacana, termo de bacana. referência saindo do forno, né? Aliás, um ETP, desculpa, um ETP. ETP. Mentira. Tá saindo do forno. Mentira. Aliás, vai dar certo. Na fé, vou na fé. Vamos dar Colégio de certo. Procuradores. Perfeita essa sugestão do sua, Eduardo. E nós agradecemos aí a sua colaboração e aguardamos a minuta. Tranquilo. E nós temos aqui seu contato. Qualquer dúvida, nós vamos gritar um help a você. Isso que eu ia falar, vocês podem ficar muito à vontade, tá? Podem ficar à vontade. Se quiserem passar depois, Eduardo, fizemos um primeiro regulamento aqui e queria que você desse uma olhada. Eu olho, tranquilo. Eu olho, dou uma lida, faço minhas observações. Estou bem à disposição mesmo, tá? A ideia é contribuir, gente. A ideia é poder a gente contribuir para fazer cada vez melhor, né? Então, fico à disposição. Eduardo, só um benchmark. Vocês dão algum benefício à função de fiscal de contrato? Tem algum benefício? Fiscal não. A gente só tem benefício para pregoeiro e equipe de apoio e comissão de licitação. Agora, no caso, para o agente de contratação. E aí isso é uma norma própria do TCE, né? No MP tem uma norma própria, o TJ, o TCE tem uma norma própria de... Ele usava um termo horrível, né, que foi pejorativamente utilizado, que é o jeton, né? O pessoal chamava de jeton, que é um termo que ficou pejorativamente pesado, né? Mas é uma gratificação pela responsabilidade assumida. E aí a crítica que se faz é, poxa, por que o pregoeiro tem responsabilidade e ele ganha mais? O fiscal também tem responsabilidade, ele também não deveria ganhar mais? Essa é uma crítica que se faz. Há muitos anos atrás teve um projeto de lei no Senado, mas não foi à frente. Certinho. Tranquilo? Certinho, obrigado. Lembrei de uma coisa importante. Existem 3 estados que estão bem adiantados com regulamentação, tá? E esses estados estão fazendo consulta pública. O que significa dizer que as minutas estão disponíveis na internet. É mais um ponto para vocês pegarem. Minas Gerais, que é a Virgínia que está lá de frente, Minas Gerais. Virgínia é top, sabe muito Virgínia Bracarense, que era do governo federal. É o Poder Executivo? Poder Executivo de Minas Gerais, tá? Decreto do Poder Executivo de Minas Gerais em consulta pública. Já li até o de pesquisa de preços deles. Eles fizeram separaram também. Então tem o de Minas Gerais, o de Santa Catarina, é Santa Catarina ou Paraná? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é Santa Catarina, está bem adiantado. E do Rio de Janeiro também está fazendo por partes, já tem alguns em consulta pública, Poder Executivo. Ou seja, vocês podem entrar no site do Poder Executivo desses estados e procurar a consulta pública para baixar todos os decretos, todas as minutas. Isso vai dar uma ajuda também interessante, pode dar uma ajuda interessante. Tá? A Camille perguntou se eu sei de algum MP. Eu posso perguntar para o pessoal do MP do Rio. Eu não sei se eles já fizeram alguma coisa, mas eu tenho acesso direto lá, eu falo com eles. Só se vocês puderem me lembrar, na segunda-feira eu estarei no Rio. Aí se puderem me lembrar, eu consulto lá o pessoal do MP. Ok. Você pode passar a minuta para o Fernando, que aí ele, a minuta que você tem, e aí ele não disponibiliza. Tranquilo.
Eu passo para vocês. Eu tenho muito material sobre a nova lei, né? Muita coisa, entendeu? E assim, a minuta, eu vou até olhar, porque eu estou achando que a minuta de consulta pública de Minas, ou do Rio de Janeiro de pesquisa de preços, eu acho que eu gravei também comigo no meu pendrive. Eu vou dar uma olhada, o que eu tiver lá de minuta eu já encaminho para vocês, Tá ótimo. tá? Muitíssimo obrigada. Nada, que isso. E seja bem-vindo ao Tocantins outras vezes, com certeza. Ah, obrigado. Olha, vocês, A né, Laíla, alguma agradeço. ponderação? A Laíla não está me ouvindo? Você tem alguma ponderação para falar? Eu acho que era... Não, é só a gente tentar manter esse contato, né, para dar um auxílio, se você puder, professor, dar um auxílio nesse pós aí que a gente vai começar a trabalhar, esse pós-capacitação, né, a gente enviar essas minutas, quando a gente elaborar, e a gente ir trocando você dando esse auxílio e a gente passando essas informações para você à medida que a gente for trabalhando, né. Com certeza, eu tô à disposição mesmo para ajudar. Vocês tenham dúvidas, pode mandar e-mail, pode mandar zap também, que eu estou sempre respondendo à disposição. Vou ver esse material que eu tenho para passar para vocês. E a gente vai trabalhando aí, auxiliando, tranquilo. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada, viu? Um bom Eu agradeço retorno. aí. Eu agradeço muito o convite de vocês para estar aqui compartilhando aqui com vocês essas experiências bacanas aí sobre a nova lei. Fico à disposição, gente. Forte abraço para todos vocês, tá? Riquíssimos esses 4 dias, viu? Que Riquíssimos. bom, fiquei feliz em saber. Fico muito feliz em saber que a gente pôde contribuir um pouquinho aí para o setor de compras aí de vocês. Vou recomendá-lo no grupo nacional do planejamento dos ministérios públicos. Legal, Merecido. legal. Fez por merecer. Eu te agradeço, João, te agradeço mesmo. Você sabe que eu tenho que parar um tempinho agora para escrever a terceira edição do livro. Eu tenho um manual de planejamento das licitações, né? E eu não tive tempo ainda para escrever, já atualizando para a nova lei. Eu tenho que parar agora para poder atualizar, porque a minha paixão é essa. Minha paixão é planejamento das contratações. Essa é a minha paixão, né? Então, assim, porque eu entendo que com planejamento a gente vai conseguir o que a gente pretende, né? Que é a eficiência nas contratações. Então, é o que eu realmente gosto de falar é isso, né? O planejamento, né? Certinho. Forte abraço para todos abraço. vocês, então, e até a próxima, tá? Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até, tchau, tchau. Tchau.